Vamos conversar com o prefeito da cidade de Bauru, Rodrigo Agostinho. Prefeito, muito obrigado por nos receber no seu gabinete. Eu que agradeço. Prefeito, faz um resumo do seu governo até hoje da cidade de Bauru. Bem, a prefeitura está num processo ainda de reconstrução da sua credibilidade como órgão público. A população cobra mais eficiência do poder público, nós temos que dar essa contrapartida à população, que paga seus impostos, enfim, que quer uma cidade com qualidade de vida. Nós procuramos trabalhar nos últimos 4 anos reforçando uma série de políticas sociais, então mais de 40 escolas foram reformadas e ampliadas, com isso a gente quase zerou a falta de vagas que a gente tinha nas escolas da prefeitura, ampliamos bastante a rede, melhoramos uma série de outras ações. Na área da saúde, por exemplo, nós trouxemos as UPAs, foram 3 UPAs inauguradas, uma série de unidades de saúde, com isso a gente conseguiu desafogar um pouco o nosso pronto-socorro, ao mesmo tempo que a gente enfrentou também a crise do hospital de base. A rede de proteção social ampliou bastante, programas como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, levaram dignidade para muita gente na cidade. E a gente começou também a fazer uma série de ações de infraestrutura. A cidade cresceu sem planejamento, sem infraestrutura. A cidade inteira foi sendo loteada nos anos 70, nos anos 80, sem que os empreendedores colocassem o asfalto, a guia, a sarjeta, as galerias. E aí nós conseguimos levar também uma série de obras de infraestrutura para os bairros que há muito tempo a cidade não via. Então foram mais de 1.000 quadras de ruas asfaltadas, 2.000 quadras recapeadas, mais de 17 mil pontos de iluminação instalados na cidade. E aí a gente também começou a se organizar para conseguir pleitear recursos junto ao governo federal. E agora esses recursos estão saindo. Conseguimos agora recursos para a obra da estação de tratamento de esgoto, recursos para asfaltar o que falta na cidade. Estamos procurando recursos agora para obras de drenagem. Enfim, estamos com inúmeros projetos. Tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa ainda por acontecer. Conseguimos trazer muitos investimentos do governo do estado, do governo federal. O governo do estado está fazendo a duplicação de rodovias, obras de vicinais, trazendo programas como o Bom Prato, o Novo Fórum. E o governo federal com um programa aí fantástico, A Minha Casa Minha Vida, com milhares de unidades habitacionais sendo construídas em toda a cidade. Então nós estamos num momento muito bom da cidade. A cidade voltou a crescer com qualidade de vida. Prefeito, o que o bauruense pode esperar do seu governo e quais são as novidades do futuro para a cidade de Bauru? Bem, nós podemos todos esperar uma cidade crescendo com qualidade de vida, com muito desenvolvimento sustentável. A cidade de Bauru está num momento todo especial, grandes investimentos estão acontecendo na cidade. Agora é uma cidade também muito para cima, uma cidade onde os eventos culturais e esportivos acontecem aqui na cidade. Nós estamos aí organizando uma série de eventos. Agora, especificamente, nós teremos aí no mês de agosto uma programação incrível para a cidade, de festas no Vitória Régio, no Recinto Melo de Moraes, enfim, tanto a festa do sanduíche, quanto a festa do aniversário e também a nossa tradicional Grana Expo Bauru. A cidade de Bauru está recebendo muitos eventos esportivos também. Nós conseguimos trazer ano passado os Jogos Abertos do Interior aqui para a nossa cidade, o maior evento esportivo do interior de São Paulo. Trouxemos também eventos como Copa de Ciclismo, Copa de Basquete, enfim, estamos aí trabalhando para trazer novos eventos esportivos ainda esse ano. Uma das possibilidades é a gente trazer a Copa São Paulo de futebol aqui para a cidade, já para o começo do ano que vem. Ao mesmo tempo, a cidade também está vencendo uma demanda enorme que ela tinha com a sua infraestrutura. Eu já falei da pavimentação, estamos aí prestes a começar a contratar a obra da estação de tratamento de esgoto. Estamos aí com obras das rodovias. Acabo de negociar com o governador a possibilidade da gente antecipar já para o próximo ano as obras das construções das marginais da rodovia Marechal Rondon. São mais de 100 milhões de investimentos na cidade. A duplicação da Bauru-Acanha começa logo e a duplicação do Bauru-Pau Sul está praticamente pronta. Deve começar agora também uma obra importante, que é a nova Avenida Lúcio Luciano. Enfim, a cidade está recebendo grandes investimentos. Com a iniciativa privada nós estamos fazendo muita coisa, perfurando novos poços, construindo uma avenida nova que vai ligar Nações Unidas até Rodrigues Alves, que é a Avenida Água Comprida, começou a pavimentação dela agora. Enfim, a cidade está num momento muito legal. A gente está sabendo aproveitar essa interiorização do desenvolvimento. Coisas que estão acontecendo na capital, na região de Campinas, Sorocaba, estão vindo para cá. Isso é muito legal, enfim, a cidade pode esperar muita coisa boa assim. O bauruense é um povo trabalhador, é um povo que luta, que vai atrás, que corre.
E o poder público tem que estar à frente de tudo isso, né? Tem que estar ajudando a liderar, ajudar a trazer esses investimentos, a trazer comércio, enfim, serviços, empresas, indústrias. Estamos aí prestes a começar um novo distrito industrial da cidade, com 120 empresas já interessadas em se instalar naquele local. Enfim, um novo momento todo especial da cidade. A cidade de Bauru voltou a investir forte na área da cultura. Todo mundo sabe aí que nós conseguimos trazer de volta o carnaval da cidade, que estava abandonado, esquecido. Hoje as escolas de samba estão ganhando de novo força, se organizando. Trouxemos uma série de eventos, né? Melhoramos a nossa banda, a nossa orquestra, criamos o nosso corpo de dança, reformamos o Teatro Municipal, que voltou a receber peças, eventos, shows. Enfim, estamos apoiando os nossos artistas locais, estamos realizando todo mês algum evento, algum show, enfim, envolvendo inclusive áreas que a gente não envolvia. Estamos trabalhando de maneira muito legal as escolinhas. A gente devia ter algo em torno de 200 alunos nas escolinhas da cultura, são quase 1000 alunos, e vamos ampliar essas escolinhas. Hoje a gente tem aula de dança, de música, de artes plásticas, de circo, enfim, de uma série de ações. Então a área da cultura voltou a acontecer, e de maneira muito interessante, né? Com projetos junto ao governo do estado, como o projeto Curi, né? Ações junto com o governo federal, enfim, de incentivo à cultura. Então nós estamos num momento muito especial da cultura, dos shows, dos eventos, e a cidade só ganha com isso, né? A região inteira vem, visita a cidade de Bauru para participar desses eventos, movimenta a economia da cidade, e a população ganha, enfim, um espaço de lazer fantástico. Agradecemos a participação do secretário de Cultura da cidade de Bauru, Elson Reis, e também do prefeito Rodrigo Agostinho, por receber a equipe do Câmara Livre no Palácio da Cerejeira. Prefeito, a sua mensagem para a nossa comunidade. Eu que agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui hoje com o Câmara Livre. Muito obrigado e fico contente aí de ter sido lembrado. Tá certo, o Câmara Livre vai ficando por aqui. Antes, porém, queremos agradecer a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, em especial Mara Secretani, e também a Demir Elias pela receptividade da equipe do Câmara Livre. Aguardo você no próximo programa.